Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais para você sobre um assunto muito importante que é como manter o lead atento ao meu pitch na cold call. Esse é um ponto que muita gente tem dificuldade, que é justamente o momento da abertura da sua call, onde você tá ali para ouvir um sim ou não, e é o momento que você tem alguns segundos para manter aquela pessoa conversando ou manter aquela pessoa atenta ao seu discurso e você conseguir qualificar ela. Antes da gente começar a falar mais a fundo sobre o que está escrito nessa parte de baixo do quadro, é bem legal a gente ver uma frasezinha que é meio que fala muito desse assunto, que é do Oren Klaff, um carinha que foi escritor ali do livro chamado Pitch Anything. Tá? O que ele fala nessa frase? Ele fala um pouquinho sobre o seguinte: um ótimo pitch é sobre conseguir e manter a atenção daquela pessoa. Tá? Então ele fala que a great pitch is about getting and keeping attention. Tá? Então primeiro você tem que conseguir aquela atenção, que é um step, e você tem que, depois disso, conseguir manter aquela atenção naquela pessoa, que não é algo tão banal assim de ser feito. Tá? Para a gente entender isso um pouquinho melhor, vamos voltar na ideia de como o nosso cérebro funciona. Tá? Então, lembrando que a gente tem a parte do nosso cérebro que é a parte reptiliana, a parte social, que é a parte 2, e a parte cognitiva, o nosso neocórtex, que processa as informações que são mais ligadas à lógica, números, quantitativos, enfim, coisas ligadas a esse raciocínio lógico. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o nosso cérebro reptiliano, ele funciona muito bem para distinguir emoções primais e contrastes. Então é um cérebro que ele vai entender momentos, por exemplo, de risco, de perigo, costumam ser os 3 Fs, tá? A parte de fuga, freeze, que a gente chama de congelar ali no momento, ou de luta, do fight. Então, quando eu escuto uma objeção, por exemplo, eu vou tender a dar um branco, ficar congelado, ou eu vou fugir, não, obrigado, beleza, tchau, ou eu vou tentar lutar, eu vou tentar começar a argumentar com aquela pessoa. E o contraste está muito ligado à ideia de, beleza, coisas que não são comuns, coisas que desafiam, vamos dizer assim, o status quo geralmente. Então, um contraste que foi muito utilizado no passado, vamos colocar assim, hoje ele ainda é muito utilizado, é quando você se diferencia no discurso, falando que o seu é o único produto para aquele assunto. O seu é o melhor produto para um determinado caso. Então, é um outlier, você é o único, é tudo que aquela pessoa precisa saber. O resto, é o mercado, e o seu é diferente. Tá? Então essa ideia de contraste entra muito aqui. Por que isso é importante? Quando a gente consegue trabalhar com esses pontos para o cérebro reptiliano, e ele reconhece, por exemplo, um contraste, isso faz com que ele tenha a sua atenção tomada, e você consegue fazer com que ele comece a processar: será que essa informação realmente é importante para mim? Ele começa a dar mais atenção ao status, tá? E a emoções complexas ligadas àquela informação, para eu entender se eu devo continuar escutando ou não. É a parte onde a gente começa a falar de keeping attention. Porque o getting attention eu consegui ao, por exemplo, gerar um contraste e prender a atenção daquela pessoa pelo cérebro reptiliano dela. Então, ao falar, de novo, que a minha solução é diferente, por exemplo, eu consigo esse efeito. Hoje isso surte menos efeito do que no passado. Então, uma outra forma de isso acontecer, por exemplo, é quando a pessoa te dá uma objeção logo de cara e ela já está esperando, por padrão, as pessoas às vezes confrontarem ela ou simplesmente abandonarem. Uma coisa que não é tão comum assim é as pessoas concordarem com ela. Então, putz, é um contraste, eu não estava esperando isso. O que meu cérebro conhece enquanto normal é esses padrões de resposta. Quando você fala que, putz, legal que você está sem tempo, a pessoa fala: hã? Como assim que essa pessoa está concordando comigo? Beleza? Então, esse é um ponto muito importante, conseguir gerar contraste no começo de abordagem para a gente conseguir a atenção da pessoa. Então, o que eu acabei de falar agora está justamente ligado, tá, a esse primeiro tópicozinho aqui de como eu vou ser efetivo em manter esse lead atento e conseguir a atenção dele numa cold call. A atenção, para a gente conseguir ter ela, é sempre bom a gente trabalhar com novidade, e essa ideia de movimento seria justamente coisas diferentes. Por que é assim que a gente consegue pegar a atenção? Porque quando a gente fala algo novo, o nosso cérebro reptiliano ele não vai ser capaz de processar aquilo na hora.
e aí ele vai jogar lá pro meu cérebro social para entender, né, o quão importante é aquela informação, por exemplo, para decidir se eu continuo ou não. Ele não vai te dar uma resposta automática e te jogar para escanteio de bate-pronto, tá ok? Pensando nesse ponto 2 de status, é justamente o momento onde essa pessoa vai começar a entender se aquilo faz sentido, se aquilo vale a pena prestar atenção. Tá? Onde ela vai conseguir começar a sentir emoções complexas ligadas, né, a empatia, a realmente, né, ao bem-estar dela, se realmente aquilo coloca ela em perigo ou não. São informações um pouquinho mais complicadas de se entender, tá? Que geralmente vêm vinculadas ao status. Aqui é um ponto muito legal, né, que também está ligado a esse interesse e desejo, vinculado à atenção e incerteza, onde a gente pode utilizar muito bem de gatilhos mentais para reforçar esse status dessa mensagem. Então, gatilho de autoridade, mostrando que eu já trabalhei com outras empresas, eu tive resultado. Gatilho de prova social, mostrando que eu conheço daquele mercado. Tá? Próprio gatilho de empatia, né, fornecendo informações para a pessoa que são relevantes, para ela se sentir na obrigação, vamos colocar assim, de me dar algo em troca. Então, nesse caso, eu ativo emoções complexas, falando, putz, essa pessoa está me dando algo. Como assim? Estou começando a ter empatia por ela. Então, é um momento da minha conversa que eu consigo trabalhar muito bem gatilhos mentais para fazer com que essa pessoa entenda que esse status, que essa informação é relevante. E, então, eu consegui chegar na ideia de lógica, consegui chegar no neocórtex dessa pessoa. Um exemplo muito simples de status, tá? Que você pode, espero que você não tenha vivido isso no seu dia a dia, mas é um exemplo cotidiano, é o seguinte, vamos imaginar que você está num trânsito, tá? Você tem, vamos colocar assim, um carro bom, sei lá, um Jeep, tá? Você está dirigindo um Jeep, vem outra pessoa, né? Você foi dar seta, você não deu seta, na verdade, para mudar de faixa, você quase bateu nessa outra pessoa que não tem um carro tão legal, tá? Que a princípio é um Zé Ninguém, vamos colocar assim, tá? Quando essa pessoa te xinga, provavelmente você vai ter a intenção de nem prestar atenção no que ela falou e pensar, mas quem que é você? O que acontece nesse caso? Chamou a atenção, porque é uma informação relevante, mas no seu cérebro social você entendeu que aquela informação não é relevante para você. Tá, ok? Que não é uma informação que você deveria dar importância, porque aquela pessoa não tem relevância. Na mesma situação, se acontece isso, só que a pessoa que está do seu lado, na verdade, é um policial, aí o que vai acontecer nesse caso? A pessoa vai te chamar a atenção, vai pular no seu cérebro reptiliano e no status você vai entender, essa é uma pessoa que eu preciso respeitar, essa é uma pessoa que pode fazer coisas comigo, ela tem autoridade. E aí sim, eu vou para a ideia da lógica e vou começar a prestar atenção em cada coisa que ela está falando para eu entender o ponto de vista dela e conseguir raciocinar, né, e saber o que eu tenho que fazer depois. Né, qual ação eu vou tomar, o que vai acontecer comigo. Beleza? Então, esse é um exemplo prático, né, importante, apesar de ser simples, né, de como a gente implica a ideia de discurso, tá, e do funcionamento do cérebro no nosso dia em uma cold call. Se a gente pegar esse mesmo exemplo do policial e daquela pessoa que não tem tanta relevância assim, vamos pensar no frameworkzinho AIDA, para a gente classificar esse cenário. Tá? Então é como se fosse, eu prendi a atenção, na verdade a pessoa prendeu a minha atenção, porque foi algo novo, foi alguma coisa inesperada. Na parte de interesse, tá ok? Eu vou ter interesse no caso do policial, porque o meu cérebro límbico ele vai entender que aquela pessoa tem um status relevante, e eu preciso prestar atenção, preciso ter interesse no que ela vai falar, tá? Eu vou ter o desejo, provavelmente, de continuar, né, vamos dizer assim, em segurança, continuar solto. Então, é um momento onde eu vou realmente continuar ouvindo ela. E, por fim, né, ao entender isso, o meu cérebro, o meu neocórtex, ele vai processar essa informação de forma lógica e vai fazer com que eu tome uma ação de continuar escutando essa pessoa ou não argumentar contra ela ou fazer o que ela me pedir para fazer, porque, de novo, eu tenho um desejo e aí volta, né, no porquê que eu estou tomando a decisão, que é no meu cérebro límbico e reptiliano, que eu tenho um desejo, eu tenho uma cognição quente, vamos colocar assim, de eu quero continuar livre. Então eu só vou usar o meu cérebro, o meu neocórtex, para processar isso,
mas no final do dia, quem vai tomar essas decisões por mim, tá? É o meu cérebro reptiliano e límbico, tá ok? Então essa ação, ela acontece porque eu processei a informação, mas ela veio, tá? Incentivada, drivada pelos meus dois cérebros anteriores, as minhas duas camadas anteriores, beleza? Então isso é muito importante. E é nesse momento, né, de escassez, de urgência, então quando eu tenho uma situação desse tipo, geralmente meu cérebro lógico ele vai processar isso, seja a situação, seja os números, para me falar qual decisão tomar. Porque essa escassez foi falada, né, foi, vamos assim, gerada, porque o meu cérebro límbico falou, opa, calcula isso daí, vê o que vai acontecer e toma uma ação, porque tem coisa na reta. Agora que você já entendeu um pouco mais como ter efetividade, eu vou falar um pouquinho mais sobre o método Strong, tá? E os frames que você pode utilizar para fazer esse caminho acontecer de uma forma um pouco mais fluida, beleza? O primeiro passo aqui, que ele chama de set the frame, é basicamente o seguinte, é o momento onde você vai, né, entender mentalmente qual que é o seu estado para iniciar aquela conversa. É um pouquinho do que eu já falei em alguns dos vídeos anteriores ligados à PNL. Tá? Então você vai estar no estado de poder, você vai estar no estado de escassez. Tá? Então, qual personagem você vai incorporar para iniciar aquela ligação? Então, se você sabe, você vai falar com uma determinada pessoa, é bom você pensar em como você vai se portar para conseguir o próprio set the frame, esse estado mental, te ajuda a aprender a atenção daquela pessoa. Beleza? Porque, de novo, ela pode estar esperando em falar com alguém que vai sempre estar com um tom de voz mais xoxo, assim, alguém mais para baixo, que é facilmente dispensável. E quando você chegar na conversa com um tom de voz totalmente diferente, uma pessoa ativa, uma pessoa com um tom de voz, né, correto, uma fala forte, ela vai querer te dar atenção. Beleza? Depois que você fizer isso, o segundo passo é contar a história. Também já falei sobre isso em um vídeo anterior, mas a história aqui, a ideia é que a gente conecte isso profundamente com as emoções dessa pessoa. Porque é quando a gente conecta isso às emoções, e o próprio fato da gente estar falando sobre uma história, eu não sei se vocês se lembram disso, eu falei que quando eu falo de uma história, a pessoa entende que tem um meio e tem um fim. Isso faz com que ela traga, né, para o cérebro dela a ideia, o status de que, putz, eu preciso entender, continuar entendendo ainda, processando, se aquilo de fato é relevante ou não. A pessoa sabe que tem um caminhar ali. E quando eu conecto as partes da minha história já no início, com sensações, com emoções, com exemplos que representam o cotidiano daquela pessoa, fica muito mais fácil eu puxar a atenção e fazer com que ela preste atenção no que eu estou falando. Beleza? O reveal the intrigue, né? O revelar a intriga que está acontecendo ali, é basicamente mostrar para ela dentro dessa história em algum momento que existe um ponto de dor, que existe um ponto de dificuldade, que vai trazer malefícios para ela, que vai trazer realmente, né, pontos que não vão ser tão fáceis assim de ser superados. Lembrando ali na ideia de um copy, de um filme, né, que sempre tem aquele ponto onde tudo vai por água abaixo, vamos colocar assim. Então a ideia é mais ou menos a mesma, tá? O ponto 4 de offer the prize é simplesmente o ponto onde você conta para ela, mostra para ela que, opa, existe uma história positiva por trás, existe um caminho de sucesso, existem benefícios por trás daquele processo, existe um final feliz naquela história, tá ok? E o ponto 5, o nail the hook point, é justamente a hora, o momento. Então, o ponto 5, o nail the hook point, é justamente o momento onde eu vou consolidar essa minha história. Eu vou tirar um pouquinho daquele prêmio que eu dei para aquela pessoa e mostrar para ela que, beleza, existe, mas o caminho não é tão fácil assim. Né? A gente precisa seguir um determinado processo e é onde eu gero aquele interesse a mais dela para que ela queira de fato, né, estar presente numa próxima reunião. É onde eu chamo, né, ela para o meu próximo contato. Né, que é justamente esse ponto 6 de get the deal. De fato, né, quando eu tenho esse interesse preso, eu vou marcar o meu próximo contato, a minha próxima reunião, para essa pessoa, né, saber, vamos colocar assim, os próximos, né, capítulos daquela série, as próximas cenas daquela novela, beleza? Por fim, a gente tem aqui os hacks para cold callers. São 6 hacks bem simples, mas também bem importantes, tá, para você colocar em prática boa parte das dicas que nós colocamos aqui para você hoje.
no seu dia a dia. Beleza? O primeiro hackzinho é o status situacional. O que é esse status situacional? Tá? Nada mais é do que você entender qual que é o seu status naquela situação, naquela cold call. Então, se você estivesse naquela empresa para a qual você vai ligar, provavelmente você teria um status, vamos colocar assim, abaixo da pessoa que você está tentando conversar. É um CEO, um C-level, algo do tipo. Mas numa cold call, você está basicamente num status, numa posição de poder, de tentar ajudar aquela pessoa, de tentar resgatar, por exemplo, aquele contato, né, de uma situação ruim. Então, o primeiro ponto é você entender e refletir sobre esse seu status para conseguir se colocar no frame correto e conseguir começar essa conversa de um jeito certo, beleza? O segundo ponto é a objetividade e impacto. Então, é uma coisa bem simples. Como as cold calls, geralmente, elas são mais curtas, eu preciso garantir que o meu discurso vai ser objetivo e vai ser um discurso que, de fato, vai trazer impacto, vai chamar a atenção daquela pessoa para que ela tenha interesse em continuar me ouvindo. Tá? O não precisa provar também é uma coisa muito simples e é um erro comum que acaba acontecendo em cold calls. As pessoas se sentem, né, às vezes, como é que eu posso dizer? Na obrigação de provar cada coisa que elas estão falando. E elas, ao invés de seguirem com um discurso de forma objetiva e de forma que traga impacto para aquela pessoa, ela entra em detalhes de como eu conversei, como eu falei com fulano, por que a prova social que eu estou dando aqui ela é de fato verdadeira, por que o resultado é importante, que não vem ao caso naquele momento. Geralmente aquela pessoa não está interessada naquele momento da conversa em saber detalhes, ela não exige provas do que você está falando. Então, esse não precisa provar é muito importante. Por quê? Se você precisa provar algo muitas vezes, significa que a pessoa não confia no seu status. Então, você acaba não tendo ele. Então, o policial não vai precisar te provar muita coisa. Ele simplesmente vai falar e você vai tender a obedecer. Beleza? A entrega é imprescindível. Então, aquela ideia de criar um momento de tensão, de incerteza para aquela pessoa. E mesmo que quando a gente fala aqui atrás, olha, de reveal the intrigue, revele a intriga não quer dizer que você precisa mostrar como resolver cada uma daquelas intrigas. Basicamente, você expor aquilo para a pessoa, para ela ter o interesse e a curiosidade de querer saber mais, de querer saber, putz, e agora, como é que eu faço? Beleza? O 100% emotion-centric, né, de puxar a emoção da pessoa também é muito importante, porque se você fica tentando, né, direcionar esse discurso para o neocórtex da pessoa, para a parte lógica e tudo mais, não vai funcionar, a pessoa não vai te dar atenção, é muito tempo para ela ficar raciocinando, tentando pegar aquilo da história, tá ok? Então, o emotion-centric aqui é importante, a pessoa precisa, né, entender que existe uma tensão, uma incerteza, ela vai raciocinar na ação que ela precisa tomar, mas precisa ser algo rápido, não é algo que eu quero capturar a atenção do meu cérebro lógico e ficar ali por muito tempo explicando coisas, falando de números e etc. Beleza? E por fim, um frameworkzinho que você pode utilizar tanto numa abertura, quanto no meio, quanto no final de ligação, é justamente essa ideiazinha aqui de falar o seguinte: eu vou contar o problema para a pessoa, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a solução. A solução aqui não é o meu produto, é simplesmente, né, o offer the price, o que ela vai conseguir, o que ela vai ter lá no futuro, qual que é o curso de ação que ela pode tomar, qual que é o desafio, quais são os desafios nessa caminhada, né? E o meu produto está aí para isso. No final, eu não preciso falar muito sobre o meu produto. De novo, isso também, né, podem ser cenas dos próximos episódios, mas eu só vou deixar claro para a pessoa que o produto foi criado justamente para ajudar nessa caminhada e nesses desafios que ela pode encontrar, né, para chegar nessa solução dos problemas que ela enfrenta hoje. Beleza? Então essa é uma maneira muito forte de sumarizar a sua call e fechar uma call. É uma forma legal quando você tem contexto de utilizar no meio da call ou numa abertura de conversa. Beleza? Então é isso. Agora é colocar a mão na massa.